Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu farei uma nova leitura do monólogo teatral O Presidente Negro, de minha autoria, inspirado no romance de Monteiro Lobato. E esta nova gravação se justifica devido a alterações no texto, no meu texto. Melhor. O Presidente Negro, teatro e teleteatro. O Presidente Negro, teatro e teleteatro. Ayrton Lobo entra com pasta de alça, igual estivesse carregando uma bandeja. Em cima dela estão o sapato e o cinto. Acabou de chegar da casa de Miss Jane, cansado da viagem de trem. Veste terno e uma camiseta comum. Está de chapéu, com o qual interagirá durante toda a apresentação da peça do monólogo teatral. Traz um aparelho de som portátil. Em 1926 seria uma radiola. Coloca tudo no chão, tira um caderno e uma caneta da pasta, que continua no chão, e solta o primeiro samba, lá no rádio, na radiola. O personagem escreve no caderno que tirou da pasta, falando para si mesmo em voz forte e clara, perturbado com o próprio fato de ter de escrever o romance. Põe-se a dizer o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro O Presidente Negro, em processo de criação do próprio. Ele está escrevendo o livro. Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank, à espera de que o pagador gritasse a minha chapa, quando vi cochilar num banco ao fundo certo corretor de negócios meu conhecido. Fui-me a ele, alegre da oportunidade de iludir o fastio da espera com os dedos de prosa amiga. Falando consigo, primeiro parágrafo do primeiro capítulo do romance de Monteiro Lobato, O Presidente Negro. Desculpa. Miss Jane vai odiar isso. E chega dessa história de escrever um livro, falando consigo ainda. Em outro momento, no mesmo lugar, com atitudes diferentes, está feliz, coloca camiseta alusiva ao próprio livro, O Presidente Negro. Coloca o cinto, calça os sapatos e pendura a pasta no ombro. Tudo isso evidenciando a passagem de tempo. Ayrton Lobo, o protagonista, está se preparando para a palestra de lançamento do seu livro, O Presidente Negro. Ao colocar o segundo pé de sapato, percebe ter esquecido de colocar a meia já no primeiro pé calçado. Procura as meias, apalpando-se e não encontra. Conformado, coloca a pasta no ombro. Está no segundo samba, através do aparelho de som. Está ligado ainda. Pausa o aparelho de som, dando o seguinte texto, agora, já diante do público, proferindo palestra de lançamento do livro O Presidente Negro. Meu nome é Ayrton Lobo e eu trabalhava na Sapato e Cia. Naquela época, acreditava que ter um automóvel, tornar-se um rodante, era ser alguém superior aos demais. Depois de muitas economias, pude
andar com meu Ford em disparada, acionando a buzina claxon e fazendo todos saírem da frente aos meus gritos. Arreda! Dirigindo meu automóvel, fui a trabalho em outra cidade. Poderia ter ido de trem, mas, afinal, recebi, devido ao veículo, até um merecido aumento de salário. Ia na velocidade máxima, 60 km por hora. Distraí-me admirando a paisagem e saí da estrada, destruindo meu bem mais precioso, além de ferir o braço. Socorrido pelos empregados do professor Benson, do qual já ouvira falar na fila do London Bank, estando ele por lá. Diziam nunca perder no jogo da Bolsa de Valores, tendo angariado fortuna. Em sua mansão, assemelhada a castelo, devido à alta torre de metal, construída em imenso terreno com mata, conheci aquela que era minha alma gêmea, sem eu saber naquele momento. Miss Jane, filha do professor Benson. Nos dias de convalescência, pus em revisão a minha vida e concluí passar muita humilhação na sapatoecia, sem perspectivas de maiores realizações e ganhos financeiros. Considerava-me uma pessoa bastante comum, de inteligência mediana, apesar de ler um pouco de tudo aqui e ali. O professor Benson tinha muitos empregados, os quais pareciam autômatos mudos. Perguntei se não poderia me contratar, mas ele disse ter empregados suficientes. Porém, faria de mim o seu confidente. Explicou-me assim o funcionamento da sua maior invenção, o porviroscópio. Era toda uma parafernália espalhada por salas, culminando em um globo terrestre com uma espécie de microscópio apontado para ele, para o globo. Depois de um processo demorado de concentração de energias, pois tudo era vibração do éter e resultado da ação do interferente, obtinha-se um corte anatômico do espaço-tempo, no passado ou no futuro, para ser observado e analisado. Após a prevista morte do professor Benson, devido às suas condições de saúde, voltei ao meu trabalho de representante comercial. Falando em morte, segundo o porviroscópio, no futuro, a Psychical Corporation, empresa de comunicação sediada na cidade de Detroit, publicaria o Intermundane Herald, através do qual os espíritos podiam mandar mensagens escritas para os vivos e imagens em movimento e faladas por intermédio de uma tela dos próprios espíritos, imagens e falas dos próprios espíritos. Miss Jane, pela qual eu já me apaixonara profundamente, obcecada pela sua beleza e inteligência, propôs a mim escrever um livro falando da eleição do negro Jim Roy para presidente dos Estados Unidos em 2228. Os Estados Unidos, a América, era resumida por Miss Jane opondo o filósofo Emerson ao pensador Rousseau. Eu e Miss Jane, apesar de senti-la como a minha alma gêmea, tínhamos opiniões bem diferentes sobre a eugenia, criada pelo sábio Francis Galton. Ela defendia a raça pura, tanto negra quanto branca. Eu acreditava ser a miscigenação o melhor caminho evolutivo para a raça humana. Domingo após domingo, ouvi de Miss Jane sobre a ascensão vitoriosa do candidato Jim Roy, da Associação Negra, contra os adversários
do partido masculino, do presidente Kellogg, e do partido feminino de Miss Evelyn Astor, amparada intelectualmente por Miss Elvin, criadora do elvenismo ou sabinismo. Essa teoria dizia ter o macho original da fêmea sido exterminado por descendentes de gorilas, tomando seus lugares. Pois bem, comprei uma resma de papel e, com furiosa sofreguidão, fiz e refiz o primeiro capítulo, entusiasmado, orientado por modelos que me pareceram os melhores. E nunca me hei de esquecer da ânsia com que corri ao castelo com a minha obra em punho. Já fiz o primeiro, Miss Jane, o primeiro capítulo. Bravos! Exclamou ela. Ali mesmo a jovem o leu. Mas, ai de mim, Miss Jane atenuou quanto pôde a sua crítica, mas não logrou impedir que de volta à cidade eu rasgasse em 1000 pedaços a minha obra-prima e pela janelinha do vagão, melancolicamente, os lançasse ao vento. Azedei a semana inteira e no próximo domingo reapareci no castelo de mãos vazias. Não refez então o capítulo? Indagou ela logo que entrei. Oh não, Miss Jane, suas palavras abriram-me os olhos. Convenci-me de que não possuo qualidades literárias e não quero insistir. Que vaidosos os moços! Lembre-se de meu pai. Quantas vezes fazia e refazia a mesma experiência. Está bem, Miss Jane. Vou tentar, mais uma vez. De regresso ao meu quartinho humilde, nessa mesma noite dei começo à obra. Resolvi escrever mal, de um jacto, com a intenção deliberada de desapontar Miss Jane. Ela me condenaria, a segunda tentativa, punhamos um ponto final na literatura e passaríamos a cuidar de outra coisa. Escrevi até madrugada, sem rasuras, sem escolha de palavras, como se estivesse a correr no meu saudoso Ford, ao acaso das estradas sem fim. Ao soarem 3 horas, atirei com a caneta e fui dormir o sono mais pesado da minha vida. No dia seguinte fui vê-la. Aqui está, Miss Jane, o horror que me saiu da pena. Miss Jane tomou as tiras e logo ao fim da primeira abriu a expressão que na tentativa anterior eu tanto ansiava por ver. E nesse estado de êxtase sôfrego permaneceu até ao fim. Repeti o meu texto. Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank. Isso é ótimo, exclamou. O Sr. Ayrton acaba de revelar-se um verdadeiro escritor, impetuoso, irregular, incorreto, ingênuo, mas expressivo, original e forte. Ah, que verdadeiros achados de expressão! Faça o livro inteiro neste tom, que eu lhe garanto a vitória. Olhei para minha amiga quase com rancor. Tão certo estava eu da ironia de suas palavras. Tem coragem de ser assim impiedosa com o pobre Ayrton? Murmurei em tom magoado. Ela olhou-me nos olhos fixamente, sem dizer palavra, e nos seus lindos olhos azuis vi refletida com tamanha nitidez a pureza de sua alma, que logo me envergonhei do meu ímpeto, filho exclusivo da ignorância. Não, meu amigo, disse-me por fim, sou incapaz de ironia. O que acabo de dizer é a fiel expressão do meu pensamento. Voltando à história de Jim Roy, apesar da despigmentação dos negros e das condições de igualdade social, intelectual e de beleza desfrutadas por todos, graças ao eugenismo, havia intransponível preconceito racial por parte dos brancos, sem explicação racional.
Os brancos queriam mandar os negros para o vale do rio Amazonas e só não faziam porque a lei não permitia. Jim Roy propunha dividir o país em norte e sul. As eleições aconteceram, com os cidadãos escolhendo seus candidatos em suas próprias casas, graças à tecnologia da época. O resultado saiu em minutos no painel luminoso gigante. Vencera Jim Roy, deixando brancos e feministas em desespero. Urgentemente convocaram a Convenção Branca, aliás, bem diferente da barulhenta e sanguinária Convenção da Revolução Francesa de 1789. Reuniram os 6 mais sábios e destacados membros da sociedade americana, sendo eles Gregor Abor, morador de Detroit, chefe da indústria de bonecas falantes; John Perkins, morador de Hudson, comerciante de peles de lontras brancas; Armsworth, diretor do Banco Universal; John Leland, criador da puericultura estética; John Dudley, pai da cor número 8 e autor de 72 invenções; e Dorian Davis, poeta de um soneto único, causador de polêmica nacional em torno do 4º verso. Em votação, de maneira bastante civilizada e sem alardes, os brancos decidiram por esterilizar os negros sem que eles soubessem, utilizando raios ômega, através do alisamento e do amaciamento dos cabelos. Na época, tentar parecer com os brancos era uma maneira dos negros amenizarem o sofrimento com os estigmas imputados pelos brancos. Jim Roy, ao saber do terrível golpe, antes mesmo de tomar posse, acaba misteriosamente morto. Realizadas novas eleições, Kellogg, estando agora casado com Miss Astor, antiga rival feminista, vence o pleito. Bom, ele solta o 3º samba e coloca-se a lutar com oponentes imaginários, o personagem, o Ayrton Lobo, o que está contando a história, com golpes de capoeira, de boxe e de judô. Cai, Jim Roy morre. Dá pausa no aparelho de som, sentado ainda, retira o livro da pasta e põe-se a ler o último capítulo do livro. O desfecho do drama racial da América comoveu-me profundamente. Não ter futuro, acabar, que torturante a sensação dessa massa de 100 milhões de criaturas assim amputadas do seu porvir. Por outro lado, que maravilhoso surto não ia ter na América o homem branco, a expandir-se libérrimo na sua Canaã prodigiosa. Se somos, se existimos, se apesar de todos os males da vida, tanto a ela nos apegamos, é que no íntimo do nosso ser, a voz da persistência da espécie nos ampara. A meio da vida de cada criatura já é a prole que lhe dá coragem de a viver até o fim. O celibatário, ser que vale por triste ponto final, sente-se um corpo estranho no tumulto biológico, quase um amaldiçoado. Que dizer de um povo inteiro assim amputado de sua descendência? A ver-se envelhecer sem um choro de criança que o faça pensar no amanhã. Dia final, dia já sem crepúsculo, rápido para uma noite eterna. Fosse eu um filósofo e teria ali matéria para esmoer o cérebro no imaginar e reimaginar a infinita maravilha do formidando quadro. Mas não era filósofo. Quem ama não filosofa, apenas suspira, e eu suspirava de comover Penedos. Jane,
Jane. Trecho do último capítulo do romance de Monteiro Lobato, Presidente Negro, este que foi lido agora. Aqui a leitura é interrompida, lida e falada, esse último trecho que ele faz essas considerações. Aqui a leitura é interrompida e Ayrton Lobo levanta-se, solta o terceiro samba, o samba final, no aparelho de som e começa a sambar. Depois de alguns passos diz: se querem saber o final da história, comprem o meu livro. Comprem o meu livro, comprem o meu livro. Vejo vocês na fila de autógrafos. Bom divertimento. Bye, bye. Sai cantando, quando eu morrer, não quero choro nem vela. Está dançando o samba e mostrando o livro. Da capa é dito: O Presidente Negro, Ayrton Lobo, editora Aparição. A arte da capa é do próprio autor. O palco fica só com o aparelho de som. O ator está mais distante do centro da ação, indicando passagem de tempo. Dado alguns segundos, Ayrton Lobo volta, está no seu quarto depois da sensacional noite de autógrafos. Fica olhando para o aparelho de som e, cansado, desliga-o, com gesto dos braços involuntário, de esgotamento, vindo do inconsciente, do condicionamento, apalpa o bolso do paletó. Encontra as meias, as quais procurava no início da peça, quando estava calçando os sapatos. Diz para si mesmo em voz audível, olhando e sorrindo para o público: olha, encontrei as minhas meias. Cumprimento, sai. Bom, o texto sempre está em processo. Teatro é isso, né? Processo. Essa é uma característica do teatro. É muito interessante. Cada apresentação é única e em cada apresentação o texto pode ter lá as suas alterações, não é mesmo? Para se tornar melhor, mais legível, mais inteligível. Afinal de contas, texto é pretexto. Muito obrigado.